Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Vamos dar continuidade falando do livro lindo, poderoso, maravilhoso que é a nossa Bíblia. E hoje, gente, vamos dar continuidade, dando, mais outro capítulo, do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11. E como o tema gente, Pedro esclarece a igreja, que os irmãos foram até na cidade da Judéia, ver o que estava acontecendo. Porque o Pedro estava batizando os gentios, que era assim, que eles pensavam que era só ali para os judeus ali em Jerusalém. Não, era também para os gentios, E com isso os irmãos, no versículo 1 do capítulo 11, vai questionar a Pedro o porquê disso. Por que vocês estão batizando os incircuncisos? Ou seja, o italiano e as pessoas de fora que são, que não são judeus. Aí, nesse capítulo 11, do versículo 1 ao 18, o Pedro ele vai fazer um relatório, gente. Vai falar um relatório, vai falar tudo o que aconteceu. E não tem como eu não deixar de falar para vocês aqui, que inicia do versículo 1 até o versículo 18. Olha o que diz, gente, que Pedro, o relato dele. E aconteceu que os demais apóstolos e irmãos que estavam na Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, e os que eram dos partidos dos crentes incircuncisos o criticaram argumentando: entrastes na casa dos homens incircuncisos e ainda comestes com eles? Então Pedro começou a fazer-lhe um relato claro e ordenado de como tudo havia ocorrido para a igreja ali de Jerusalém. E que o Pedro já começa a descrever. Eu estava em oração na cidade de Jope, e num súbito exato êxtase tive uma visão. Algo parecido com um grande lençol descia debaixo do céu, preso pelas quatro pontas até chegar perto de mim. E olhei para dentro dele e observei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. E em seguida, ouvi uma voz que me ordenava: levanta-te, Pedro, e sacrifica e come. E ao que eu imediatamente repliquei: de modo nenhum, Senhor, pois jamais entrou em minha boca algo profano ou imundo. Porém, a voz falou do céu pela segunda vez: não consideres impuro o que Deus purificou. E isto aconteceu por 3 vezes. Em seguidas, e tudo tornou-se a recolher-se ao céu. E naquele momento, os 3 homens que foram enviados por Cornélio chegaram em frente à casa onde eu estava hospedado. E o Espírito revelou-me que não hesitassem em acompanhá-los. Esses 6 homens também foram comigo e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como um anjo lhe aparecera em pé no recinto da sua casa e lhe ordenara: envia homens a Jope, manda buscar Simão, também chamado Pedro, e ele te transmitirá uma mensagem por meio da qual serás salvos tu e toda a sua casa. E assim que comecei a pregar, o Espírito num instante sobreveio a eles da mesma maneira como veio sobre nós no princípio. E naquele momento relembrei-me do que o Senhor me havia dito: João de fato batizou em água, no entanto vós sereis batizados com o Espírito Santo. No versículo 16, o apóstolo Pedro lembra de Jesus relatando isso. E entretanto, se Deus lhe concedeu o mesmo dom que dera igualmente a nós, ao
crermos que Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em contrário a Deus? E diante do que foram exposto, ninguém apresentou qualquer outra objeção. E passaram a glorificar a Deus, exclamando, gente. Sendo assim, Deus concedeu até mesmo aos gentios o arrependimento para a vida. Aqui não é só arrependimento para a vida não, gente. É o arrependimento para a vida eterna, gente. Aqui, gente, Jesus, aqui Pedro, né, tá querendo relatar para os irmãos que o Senhor Jesus, ele quis mostrar para Pedro que a palavra dele, que é o alimento genuíno, o alimento que sacia a nossa alma, o nosso espírito, o nosso pensamento voltado para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Pedro, né, tava ali, subiu para orar ali no terraço, né? Subiu ali, hoje eu posso falar de laje, né? Vamos colocar assim, subiu na laje ali e começou a orar. Veio num lençol amarrado às 4 pontas, descendo até Pedro, né? Os animais que para os judeus eram considerados impuros, né? E Deus falou assim: sacrifica e come, porque Deus purificou. Ou seja, gente, quando a gente aceita Jesus como o único suficiente Salvador, como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele é fiel e justo para salvar toda a sua casa, toda a sua família. Não importa quem é, né? Se é grego, se é gentil, se é cita, ou se é romano, ou se é grego, não, se é americano, ou se é latino-americano, ou a pessoa da Oceania, não importa. Importa é o quê? É que você aceite Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. Que Ele morreu ali naquela cruz ali em Jerusalém, por mim e por vocês. Quando a pessoa aceita Jesus como o único suficiente Salvador, como o Cornélio aqui, ele estava orando, gente. Ele estava orando. E o Senhor Jesus escutou a oração dele. Deus escutou a oração de Cornélio. Ainda por cima entregando, né, a sua esmola, ajudando as pessoas, ajudando o próximo. E isso, gente, o Senhor Jesus agrada. Apesar de tudo, as coisas estão ficando difíceis, ficando praticamente sem mantimento na sua casa, sem mantimento na sua família, mas Jesus, ele é fiel e justo. Ele ajuda, sim. E com isso, gente, Pedro, ele entendeu. E quando ele foi, anunciou o alimento, né, que é o alimento genuíno do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nosso Senhor Jesus Cristo, para aqueles gentios, italianos, outras pessoas que estavam ali em Cafarnaum, desceu pela segunda vez o Espírito Santo, pairou sobre todos os gentios e falaram línguas estranhas ali, falaram línguas de outras nações. E Pedro entendeu, não é só para nós, né, israelitas não, também é para os gentios. Vamos anunciar a palavra de Jesus Cristo a tempo e fora de tempo, que eles foram batizados pelo Espírito Santo. O que Pedro pensou, o que eu não posso não impedir de batizar em água? E assim eles creram, eles batizaram em águas, confessou que Jesus Cristo é o Senhor. E você hoje que está vendo esse vídeo, você crê sim no Senhor Jesus Cristo como o único suficiente Salvador? Se você crê, fala o seguinte: Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados, minhas transgressões, as minhas falhas. Escreve o meu nome no livro da vida. Assim eu te peço humildemente no nome de Jesus. E clama no nome dele e confesse com a sua boca e no seu coração. E vai na igreja mais próxima, onde você sentir bem, né? E serve a esse Deus todo-poderoso, maravilhoso, gracioso, que é o nosso Senhor, Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, como Pedro fez com Cornélio e toda a sua casa e todas as pessoas ali. Crê nisso no nome de Jesus.